Rádio Brasil Espírita pertence ao primeiro sistema de comunicação espírita do estado de Alagoas. Nova Fraternidade. Acesse www.radiobrasilespírita.com.br. A partir de agora, na Rádio Brasil Espírita, Conversa Fraterna. Boa tarde, amigos que estão conectados conosco pela Rádio Brasil Espírita. Boa tarde, Márcio Eduardo, nosso diretor, nosso chefinho. Boa tarde, o nosso convidado da tarde de hoje, Eduardo Gouveia, que irá discorrer sobre o tema Justiça das Aflições. Meu abraço especial para a nossa querida Cláudia Gallenbeck, lá em Campinas, nos estúdios da Rádio Brasil Espírita Campinas, a nossa filhota, para os nossos familiares e amigos, a nossa querida Branquinha e a nossa irmã Helenoí, que está lá do Graciliano Ramos, mas para todos os componentes da Rádio Brasil Espírita, para todos aqueles que de um modo ou outro concorrem para o andamento do nosso programa. Nós vamos passar para o nosso querido Eduardo Gouveia para que ele saúde os nossos ouvintes. Boa tarde a todos, boa tarde aos ouvintes. Gostaria de agradecer novamente pela oportunidade de estar aqui nesse bate-papo, nessa conversa, tratando sobre um tema tão consolador, segundo a visão dos espíritos, e rogando sempre o auxílio dos mesmos para que essa atividade possa transcorrer na mais perfeita paz. Branquinha querida, meu beijo fraterno, meu beijo amoroso. E como nós sempre fazemos, queremos convidar neste momento a todos para um momento de reflexão, um momento de comunhão com o Pai, com Jesus, elevando os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, descansando um pouco das atribulações do dia a dia, percebendo a gravidade do momento, levando o nosso agradecimento e a honra de servir a Jesus na divulgação da doutrina dos Espíritos. Mestre querido, abençoa-nos em mais este momento, a todos que aqui nos encontramos, encarnados e desencarnados. Abençoa este momento de nossas vidas, recebe a nossa gratidão por termos aceitado o convite que nos foi feito, gerando essa oportunidade de mais conhecimentos, da alegria plena. Abençoa a cada um domicílio de cada um desses nossos irmãos que estão conosco, seus familiares, seus amigos e os nossos adversários. E tenhamos a alegria do contato com esses nossos irmãos que aqui
farão as suas perguntas, que estão conosco, e abençoe essa federação, seus diretores, seus trabalhadores, e dai-nos a paz, a luz e a harmonia necessárias para que possamos tocar o programa, levando ao seu termo, da forma mais correta. Que possamos perceber e receber as bênçãos de nossa Mãe Maria de Nazaré. O abraço fortificante e amoroso dos irmãos do mundo maior. E as bênçãos de Deus em mais esse momento e para todos sempre. Que assim seja. Bem, meus queridos, como foi anunciado, como já foi apresentado, está conosco Eduardo Gouveia, que é militante, né, da Casa Espírita, Casa do Caminho, e que nos vai trazer esse tema, a justiça das aflições. E nós gostaríamos, Eduardo, de, nesse início dessa conversa fraterna, primeiro, eu sei que você também, né, já esteve aqui antes, mandar também o nosso abraço ao querido Leone Soares, que é o titular do programa, mas que necessitou desses dias, né, para resolver seus problemas particulares, né, e ter um descanso também, que nós ficássemos em seu lugar. Leone, onde esteja, receba o nosso abraço carinhoso do Eduardo e do Márcio, dos demais componentes do programa. Nós temos sempre essa curiosidade, né, de entrar em contato com os nossos convidados, né, para saber dessa trajetória, né, se você já reencarnou em um lar espírita, se você teve esse conhecimento, quais as dificuldades, né, que você teve de adentrar a doutrina espírita, as alegrias, né, enfim, como foi essa trajetória que você tem em pensamento e lembrança. Não, eu sempre costumo a dizer que a doutrina espírita ela sempre bateu a minha porta, apesar de ter vindo nessa reencarnação em um lar católico, eu acho que como muitos outros, as perguntas e as indagações sempre foram muito grandes e a resposta, pelo menos para mim, não era completa. E durante todo o transcorrer da juventude, eu me recordo de receber mensagens, né, do pessoal da campanha do Quilo, aquelas mensagenzinhas de Emmanuel, de aleatoriamente, uma vez ou outra na televisão, ouvir algum tipo de entrevista de Chico Xavier, ou alguma coisa espírita, de também ganhar alguns livros de conteúdo espírita, né, constantemente, e nunca ter despertado para essa realidade, né? E há uns 6 anos atrás, eu acho que no período, mais ou menos aproximadamente nesse período em que a gente realmente começou a fazer uma análise mais séria do espiritismo, a ler um pouco mais das obras e a ir na Casa do Caminho aqui em Jaraguá, foi muito repentino, né? Houve esse despertamento, houve constantemente essas mensagens, essas coisas, mas nesse período eu lembro na internet, comecei a consumir muito material, muito conteúdo espírita, no YouTube, muitos programas eu comecei a assistir, e uma pergunta, uma resposta ia gerando uma nova pergunta, e a gente foi conhecendo e de repente mergulhou, se viu imerso no espiritismo, que hoje nos completa, que hoje, com certeza, olhando para trás, a gente vê, mesmo com todas as dificuldades, mesmo ainda com todos os vícios, com todos os problemas a serem vencidos, o quanto o espiritismo nos fez bem, né? O quanto essa provocação que ele nos faz, de nos tornar responsáveis pelas nossas ações, pelas nossas atitudes, o quanto essa provocação de sermos cada dia melhor efetivamente vai nos transformando, vai nos auxiliando nesse processo de construção do ser humano integral. Então eu acho que foi mais ou menos assim, foi muito por curiosidade, muito por assistir coisas e me interessar por essa questão da espiritualidade, de espíritos e da manifestação deles, que a gente acabou adentrando ao espiritismo. É muito interessante, porque você falou assim, por curiosidade. Eu, quando adentrei a doutrina espírita, o meu foi de chofre. Isso foi de repente. Eu nunca tive ligação com a doutrina espírita,
e raramente eu ouvia falar em espiritismo, né? Tive uma trajetória de jovem, de adolescente jovem, muito tribulada, e não despertei, nunca despertei para isso. De repente, assim, vamos dizer assim, né? Eu me vi perante a realidade espírita e mergulhei de cabeça, né? Assim, tal. Mas eu dizia assim, não, eu fui por curiosidade, eu fui porque eu quis. Eu escutava, né, as pessoas diziam assim, olha, isso foi por amor, ou você vem pelo amor ou pela dor. Já ouvi isso, né? também. Você veio pela necessidade ou porque você tal. Eu vim porque tal. E depois de um ano eu vim ver que foi pela necessidade mesmo, né? Que a coisa não foi bem assim como eu pensei, não foi um passeio que eu fiz. E realmente você tem razão, a doutrina espírita é fascinante, ela, quando nós temos esse contato, nós realmente sentimos a firmeza das respostas que ela nos dá, né? Mas assim, e esses seus primeiros contatos, assim, foram já na Casa do Caminho ou você teve outras experiências? Não, o primeiro contato mesmo foi com o Livro dos Espíritos. Antes de ir para casa, eu li o livro, né? E eu me recordo até hoje da leitura. É um livro de perguntas e respostas, então aquilo, o quanto é completo, o quanto me completava, o quanto na verdade eu acredito que foi eu acabei redescobrindo Deus de uma forma racional, de uma forma que toca os meus sentidos e a minha razão, né? Com as respostas totalmente completas e que realmente saciavam, né, as necessidades. Então eu me recordo da empolgação, das dúvidas que cada resposta concitava mais, e naquela busca desenfreada de conhecer e de saber, de buscar cada dia mais. E hoje eu agradeço muito a Deus por ser espírita, por estar por trabalhar nessa seara, nessa convicção, né? Eu acho que o espírita, acima de tudo, ele não crê, não é uma crença, não acreditar, é um saber, né? Então eu sei, não é que eu acredite ou não se trata disso. Você vê que nós, até o Márcio estava falando, é uma grata revelação, né, o Eduardo, é assim, uma trajetória um tanto quanto firme essa sua, né? Nós temos agora, eu mesmo andei vendo nos últimos tempos algumas dessas revelações, né, que estavam meio ocultas, a gente fica meio preso aos mais antigos dentro da doutrina, e você teve essa característica, teve essa ascensão, assim, esse conhecimento, né, assim, um tanto quanto rápido. Hoje você é orador espírita, você dirige grupo de estudos também, né? Isso. E tem já essa bagagem suficiente para, né, ser convidado até para responder perguntas que vêm assim de chufre. O que você acha que concorreu para você hoje despertar, para o seu despertar tão mais, vamos dizer, rápido do que outros companheiros nossos? Porque a gente sabe, dentro do movimento espírita, às vezes tem companheiros que já estão há 20 anos, 30 anos, e ainda estão na retaguarda, eles não despertam tão rapidamente quanto você. O que você acha? Inicialmente a gente pensa na questão da condição, que não quer dizer, não estou aqui querendo falar de evolução ou não, mas sim, de conhecimento prévio. Sim, né? Então, nesses estudos iniciais, eu não via no Espiritismo novas realidades, né? Mas eu me confrontava, pelo menos a impressão que eu tinha era de me confrontar com antigas realidades, antigas coisas, né? Nada me foi surpresa, né? Então, não sei se olhando para trás, explicando nas existências que precederam, a gente teve algum tipo de contato, ou se realmente o estudo, enquanto no estado de erraticidade, né, nessa reencarnação, tiveram alguma ajuda ou influenciaram. O fato é que, como a gente na verdade foi uma busca desenfreada mesmo de conhecimento. Quanto mais eu lia,
quanto mais a gente buscava, mais a gente despertava a curiosidade, mais surgia a necessidade de conhecer e aprender um pouco mais. Então eu acho que essa empolgação, né, até de juventude, e eu acho que auxiliou também, né? E no mais a facilidade também, que às vezes eu acredito que existem pessoas que conheço muitas que têm um conhecimento muito vasto, que em uma conversa, né, fazem com que a gente engrandeça, mas que não tem tanta facilidade assim de falar, de conversar. Então eu acho que é outro fator também que auxilia bastante. É interessante porque a gente também tem alguma dificuldade, às vezes, em algumas casas espíritas, né? Às vezes até a nossa boa vontade não é muito vista, não é bem vista ou mal vista, não é vista simplesmente, né? Às vezes tem uma pessoa com um potencial muito bom, mas a casa, às vezes até pela frequência ser muito grande, é difícil um tanto quanto esse talento, né, ser notado e ser convidado a colocá-lo em prática. Você teve algum, assim, objeção na casa, alguma dificuldade? Não. Na verdade, eu iniciei pelos estudos, né? A gente estudou, e a partir dos estudos veio a necessidade de participar de outros trabalhos. Então, a Casa do Caminho, ela já tem historicamente um trabalho muito grande com entrega de sopa na rua, uma vez por semana pelo menos. Então a gente foi se engajando nesses trabalhos, e acredito que não. Inclusive nessa última eleição da casa eu fui convidado. Hoje eu sou um dos coordenadores de comunicação da casa, e assim, pelo menos nesse contexto a gente não sentiu nenhum tipo de dificuldade, até mesmo porque existe hoje essa necessidade de renovação, né, de oxigenação. Exatamente. Do movimento espírita, né, e eu vejo, pelo menos aonde eu tenho a oportunidade de conhecer, e até do trabalho da FEAL nesse contexto, um incentivo muito grande, né, para esses novos trabalhadores, para essa eclosão. Obviamente que muitas vezes os antigos, né, existem alguns tipos de dificuldade ou não, mas isso são coisas muito pontuais. Subjetivas. O Eduardo, e assim, você veio falar sobre justiça das aflições. Esse tema foi proposto ou você eu recebi um convite para que agora, na semana que vem, fazer uma palestra sobre causas anteriores das aflições aqui na Federação Espírita, né? E eu venho estudando isso, e como foi propício esse convite para participar desse programa, e como é um tema muito interessante, um tema que gera, né, muitas indagações e muita curiosidade, e responde, né, muitas dúvidas que a gente tem com relação principalmente a Deus e a sua benevolência, né, eu achei que seria muito interessante trazê-lo para cá, né, e discutir e conversar com os ouvintes. Então, desculpa, senhores. Então vamos fazer um resumo do tema, né? Gostaríamos que você falasse alguma coisa sobre o tema. Eu acho que antes até de falar efetivamente da justiça das aflições, a gente precisa fazer uma reflexão sobre Deus, né? Sobre quais a gente sabe pelo Livro dos Espíritos que não temos a capacidade ainda de adentrar a natureza íntima do nosso Criador, do nosso Pai. Mas, ainda de acordo com as nossas condições e pelas nossas observações, podemos compreender alguns atributos, algumas características que são necessárias para que Deus tenha, né, que Deus necessariamente precisa ter. E dentre essas características que estão muito pontuadas, eu acredito que no artigo 13, na pergunta 13 do Livro dos Espíritos, a gente tem, entre um dos atributos, que Deus é soberanamente justo e bom. E não só para espíritas, mas eu acredito para qualquer um que acredita em Deus, né, sabe que Deus, para ser Deus, ele precisa ser extremamente justo e bom.
Feito esse comentário, esse comentário sobre esse atributo de Deus, a gente observa o mundo. Recentemente agora eu estava vendo uma matéria num site de notícias, e eu vi uma reportagem sobre um rapaz inglês que vivia uma vida tranquila, com filho e esposas, que trabalhava tranquilamente, e há 2 anos atrás ele teve um problema, uma infecção séria. Começou uma perda gradativa dos membros, né? Então ele teve um braço amputado, teve as 2 pernas amputadas, e os médicos fizeram de tudo para salvar a outra mão, e porque inclusive muitas pessoas falavam da importância para quem perde os membros de pelo menos ter um deles, né? O auxílio que seria. Mas não teve jeito, depois de muitas e muitas cirurgias ele perdeu. E o que me chamou a atenção na matéria foi que a chamada dela dizia o seguinte, uma das frases que ele usou na entrevista: esse foi o ano mais maravilhoso da minha existência. Então você vê lá um rapaz, né, sem os membros, né, numa condição em que, pelo menos para nós, imagina num sofrimento muito grande você ter o corpo deformado, e uma afirmação dessa. E aí a gente começa a imaginar, onde estaria Deus quando a gente vê as desigualdades, quando nós vemos, por exemplo, crianças que nascem nesse exato momento numa condição de pobreza extrema, ou com debilidades físicas, debilidades mentais, né, gozando de muitas dificuldades e muitas situações em que elas necessariamente vão padecer. E de outro ponto vemos crianças saudáveis, né, crianças nascendo em lares abastados, podendo usufruir dos gozos que a vida pode propiciar. E aí podem surgir a pergunta: onde estaria Deus, né? Onde estaria essa imparcialidade do Criador, que a uns concede saúde, graça, bênção, riqueza, e a outros concede miséria, tantos outros concedem misérias, doenças e tudo mais. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Allan Kardec faz o apanhado, junto com a espiritualidade, sobre uma passagem de Jesus, quando ele fala das bem-aventuranças, bem-aventurados os aflitos. E a gente vê as promessas de uma vida melhor, de uma felicidade melhor, depois dessas flagelações que atacam a nossa vida. Quando nós vemos essas promessas de Jesus, nós vamos compreender que elas se baseiam necessariamente numa vida futura, né? E que essa vida futura é necessariamente a que aguarda e que justifica essas aflições. Por quê? Se nós não enxergamos uma justificativa para os sofrimentos que nos abatem nessa vida, e a gente fala isso porque muitas das vezes as aflições que nós sofremos hoje são consequências das nossas atitudes hoje, né? E a gente às vezes busca um motivo, e às vezes a gente atribui a Deus como a culpa, como algo, mas são aflições geradas pelas nossas consequências e as nossas atitudes na vida atual. Porém, existem algumas outras que não são explicáveis nessa vida. Como explicar crianças que nascem com deficiências? Como explicar a perda de entes queridos em tenra idade? Como explicar as doenças crônicas que surgem sem nenhuma motivação? E considerando o axioma que diz que todo efeito tem uma causa, se nós não conseguimos remontar como causa nas atitudes da vida presente, necessariamente a causa se guardará em existências pretéritas. Porque Deus é bom, mas acima de tudo, Deus é justo. E Deus nos concede nas vidas
possa resgatar essas faltas que foram cometidas no passado. Esses erros pretéritos. Pessoas que às vezes questionam e perguntam, têm dúvidas de saber o que eu fui em uma vida passada, né? E é tão simples. Os espíritos nos explicam. Você quer saber o que você fez ou quem você foi na vida passada? Olha as suas tendências hoje, né? Então nós guardamos esses resquícios de tudo que nós fizemos no passado. E necessariamente, às vezes que infligimos as leis de Deus, precisamos expiá-las. Então, no livro O Céu e o Inferno, existe uma parte muito interessante chamada Código Penal da Vida Futura. E, no decorrer do texto, a Kardec vai explicando, os espíritos vão ali orientando e mostrando essas consequências das atitudes. Vão mostrando que o espírito é responsável, que os males, as aflições que ele sofre, são consequências das suas atitudes pretéritas, como também a sua felicidade futura. E todas as vezes que nós cometemos uma falta, gera-se um efeito dentro do nosso perispírito, dentro do nosso espírito. E para que esse mal seja apagado, nós precisamos aí seguir em um caminho de regeneração. E nessa regeneração, ela se dá através de 3 etapas principais: arrependimento, né, expiação e reparação. Então, num primeiro momento, quando nós cometemos uma falta, para iniciarmos esse processo de libertação desse mal, para que cessem os efeitos desse mal, nós precisamos nos arrepender. Após o arrependimento, né, que não é, muita gente acredita que o arrependimento é, por si só, motivo para o perdão de Deus. E não é, né? Ele é apenas a primeira das etapas. Vamos aqui dar um exemplo simbólico. Um fumante, por exemplo, uma pessoa que utiliza-se de drogas, né? Ele gera uma consequência para o seu corpo físico. Então ele vai lá e morre em virtude dessa consequência. Chegando lá no plano espiritual, ele se vê arrependido e diz: Pai, como eu estou arrependido, me perdoe. Então, de uma hora para outra, o seu pulmão se restabelece. Então, não é assim que se processa, porque Deus é justo. Então, o arrependimento é o primeiro passo, né? Após o arrependimento, eu vou precisar expiar. Eu vou precisar passar por esse processo de sofrimento, que é um processo de reconstrução do ser humano, das faltas. Então, nessa reconstrução desse mal que a gente fez, a gente vai sofrendo essas aflições, que podem ser de origem física, através de doenças e vários outros vícios que tem o nosso corpo físico, ou através também das aflições morais, né? Ato contínuo essa expiação, nós nos colocamos novamente diante da nossa consciência, do nosso Criador, e aí chega no último passo. Aquela nossa atitude feriu alguém, causou alguma consequência negativa para outro ser? Se sim, precisamos reparar. E a reparação, ela se dá. E aí a gente pode perguntar: mas eu só reparo pela dor, pelo sofrimento? Não. É concedido a nós a possibilidade de reparar pelo amor ou pela dor. E aí a escolha é nossa, né? Então são as fases dessa reparação. Muito bem colocado, Eduardo. Nós vamos já passar para as perguntas, né, porque já foi colocado o tema. E temos a primeira pergunta do Moisés, que é um componente da Igreja Adventista. Moisés, ele faz uma colocação baseada no Novo Testamento, e depois ele faz a sua pergunta. Bom, a colocação que ele faz: bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados que agora tendes fomes, porque sereis fartos. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque rireis. Lucas, capítulo 6, versículo 20 e 21. As compensações que Jesus promete aos aflitos da terra só podem realizar-se na vida futura.
Como compreender essa passagem, mesmo considerando a reencarnação? Como aceitar que teremos nossas recompensas em outra vida, uma vez que nesse personagem será a única vida? Realmente, como essa citação que Moisés cita, ele faz a citação do texto bíblico, e essa frase, as compensações de Jesus prometem aos aflitos da terra só podem realizar-se na vida futura, é uma citação ipsis literis do que está no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Então, essa compensação por esses sofrimentos é justamente essa felicidade, porque a partir do momento que nós estamos passando todo o sofrimento, todas as aflições que nós passamos nesse momento, nessa vida, na atual reencarnação, elas têm uma consequência, né? Elas são uma consequência de atitudes pretéritas. Então, se eu estou passando por essas aflições na vida atual, eu estou expurgando esses males, eu estou quitando a minha dívida para com o Criador. Realmente, nós só somos um personagem, né? Mas lembremos que somos espíritos imortais. Então a nossa consciência, a nossa intelectualidade é carregada nesse ser espiritual. E digo mais, as múltiplas existências do ser é o que vai moldando a nossa condição, a nossa situação. O que é que eu estou querendo falar com isso? Que o que nós somos hoje, as nossas tendências, a nossa personalidade, é uma consequência das experiências que nós vivemos, né? Exemplo, quantas vezes nós vemos, por exemplo, dois irmãos que são criados da mesma forma, né? Têm a mesma educação, baseada nos mesmos princípios, muitas vezes a mesma escola, as mesmas condições, às vezes a roupa de um é igual à roupa do outro, no entanto guardam eles personalidades diferentes. Isso se dá pela bagagem desse espírito, né? Que não viveu apenas, não está vivendo a sua primeira vida, a sua primeira existência. É carregado de impressões, é carregado de uma série de personalidades, né, que compõem o ser que ele é hoje. Então nós somos seres em construção, que estamos vivendo experiências para nos depurar. Logo, a promessa que Jesus nos faz na vida de uma felicidade numa vida futura é justamente essa felicidade de nos libertar, essa felicidade de compreender que estamos caminhando efetivamente para a purificação no sentido de estarmos um pouco mais perfeitos, de buscar esse ideal de perfeição que nos é prometido por Jesus. Nós não nascemos para sofrer, nós não nascemos, né, para gozar dessas vicissitudes. Essas vicissitudes são apenas consequência das nossas escolhas, consequência das nossas aptidões, e que todas as vezes que nos colocamos nessa condição de exercê-las, de vencê-las, de passar por esse processo de regeneração, a qual nós acabamos de citar na explanação prévia, nos propiciará gozar de uma felicidade, a felicidade de estarmos efetivamente de volta aos braços do nosso Pai. É bom assim, que nós tenhamos bem vivo na nossa mente a diferença entre vida e existências. Às vezes assim, dá uma dúvida, mas como uma vida futura se a vida é única? A vida é única, mas em várias etapas, em várias existências. Então, quando Jesus fala da vida futura, ele não fala da vida imediata, nem da existência seguinte. Nós nos comprometemos, né, no passado, e às vezes com coisas tão pavorosas, né, com algo tão terrível, né, que se nós fôssemos já nessa próxima existência, né, termos que expiar, né, por causa dessa justiça de Deus, em uma só existência, talvez nós não tivéssemos as condições. Então, pois não, para isso é que Deus
tão magnânimo que Ele é conosco, que Ele, pela sua justiça, nós teremos que passar por isso. Mas pela sua bondade, isso é em etapas. Eduardo. Lembremos que Jesus também falou: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, né? Então, consideremos aí reino de Deus essa felicidade, né? Essa construção, né? Esse objetivo, essa meta. E para efetivamente alcançá-la, nós precisamos renascer. Renascer porque a vida física é verdadeiramente uma escola, uma construção. Deus poderia muito bem nos criar perfeitos, mas quis Ele que o progresso fosse uma lei para todos os seres. Então, essa perfeição é uma consequência das nossas atitudes. Precisamos sim construir, precisamos crescer, precisamos aprender. E esse aprendizado se faz nessas múltiplas existências, né? Nessas múltiplas vidas. Exato. E é interessante, Moisés, você fala aqui como teremos essa compensação, essas recompensas, e nós precisamos ver que essa recompensa não é um prêmio, mas um mérito. Nós que precisamos fazer por onde cheguemos a esse ponto por nosso próprio esforço. Pois não, Eduardo. Como o castigo também não é uma punição, exatamente, é um aprendizado, né? Deus não nos pune, aliás, né? A punição ela é pedagógica. Lembremos de uma passagem que está em João, no capítulo 5, em que Jesus, adentrando a um local onde existiam muitos enfermos, num tanque onde existia uma crença de que se a água mexesse, o primeiro que caísse na água se curava, adentrou aquele recinto cheio de enfermos, dirigindo-se a um específico, e lá ele operou a cura de um paralítico, dizendo ele: levanta-te e anda. A posteriori, esse paralítico reencontra Jesus, né? E a palavra de Jesus para ele é notória. Jesus disse: não voltes a pecar, você está são, não voltes a pecar, porque se pecares, coisas piores poderão acontecer com você. O texto não é exatamente esse, mas é isso, o conteúdo é esse. Então, veja só, Jesus não se fosse pela bondade de Jesus, certamente ele haveria de curar todos aqueles enfermos, mas ele se dirigiu a um especificamente, o que nos leva a entender que aquele ali já estava em condições de receber o bálsamo curativo, né? Já estava em condições, mas Cristo deixou o alerta, né? Não voltes a transgredir a lei de Deus. Se Jesus disse não voltes, obviamente é porque ele já havia transgredido e estava pagando por aquilo, né? Para que coisas piores não acontecessem. Ou seja, se ele voltasse a errar, certamente coisas iriam acontecer. E assim é a nossa existência, né? Nós constantemente, se as aflições que nós passamos tivessem em sua origem a punição, dificilmente nasceria um ser humano na face da terra gozando de saúde, gozando de felicidade relativa que nos cabe aqui, né? Deus permite que nós vivenciamos, e a partir do momento que nós aprendemos, a partir do momento que nós regeneramos, que nós conseguimos reconstruir, né, as falhas do passado, essa punição cessa, esse sofrimento cessa, porque o objetivo é aprender, o objetivo é crescer. Exatamente. E nós precisamos também, Eduardo, entender que essas compensações, entre aspas, né, nos serão concedidas se realmente nós nos precatarmos de reincidir, né? Porque quando ele fala para esse paralítico, né, para ele não reincidir, para ele não novamente pecar, ele está dizendo a ele o seguinte, que você estará adquirindo um novo débito.
né? E como você já tem uma experiência, e agora desse novo débito poderá ser trazido uma consequência da sua visão. Esse primeiro você pode ter feito sem ter realmente toda a compreensão, mas agora você já sabe, né? E aí é um novo débito que nós vamos, é uma nova história que nós vamos iniciar. Nesse mesmo capítulo, Ivanildo, é interessante, lá no versículo 29, que Jesus ele cita uma passagem, ele fala uma frase bem interessante e que ratifica tudo isso que a gente vem falando. Então ele fala assim: e aqueles que fizeram o bem ressurreirão para a vida, para a ressurreição da vida. Os que fizeram o mal, eles vão ressurgir para a ressurreição da punição, da condenação, do juízo, né? Então fica muito marcada essa passagem para a gente. Bem claro. Vamos prosseguir com as perguntas, né? Que já temos mais perguntas aqui. E a Luciane, né, que já é nossa ouvinte de Palmeira dos Índios, ela pergunta o seguinte: Deus é só bondade, só amor. Como compreender um obsessor prejudicar tanto um irmão e ter a permissão de Deus? Deus não estaria sendo parcial permitindo tal fato? Deus é bom, isso é um fato indiscutível, né? É toda bondade, mas lembremos que, de acordo com as suas leis, junto à lei do amor existe a lei de justiça. Então Deus é bom, mas é justo, e muitas das vezes essas perseguições, essas obsessões é permitido pela justiça divina. O que a gente precisa compreender é que num processo de obsessão não existem vítimas, né? Não existem vítimas nem agressores. Existe aí um sentimento de reciprocidade. Então, o obsessor, aquele espírito que nos acompanha hoje, querendo o nosso mal, trabalhando para que nós possamos cair, ele necessariamente é um irmão do qual nós falimos para com ele. Ou então é um irmão que é permitido que nos persiga, né, que nos obsidie, para que nós possamos, através dessa perseguição, quitar alguns débitos que não foram necessariamente adquiridos com ele, né? Mas existe aí a predisposição dele em fazer o mal, e existe a nossa necessidade de gozar, de passar por essa aflição para que nós possamos aprender. Então, não existem vítimas, né? Tudo são consequências das nossas atitudes. O obsessor, se hoje nós somos obsediados, no passado nós certamente fomos obsessores. A lei de causa e efeito, né? De ação e reação. E nós queremos lembrar também, Luciane, que o obsessor, ele é um cobrador, né? Ele não está fazendo algo com alguém que é um coitado, ou que é alguém que não tem culpa, que não tem mácula, não tem nada. Não, ele é um cobrador. Mas, ao mesmo tempo, é um professor, né? Que ele está nos ensinando, né? Que aquele ato que nós fizemos, mesmo que não estejamos lembrados agora, né? Mas que esse ato existiu também, porque o acaso não existe. Até por isso também. Ele não está cobrando aquilo ali de graça. Simplesmente cismou com o cidadão X e agora está cobrando. Outra coisa também, vai depender muito de como nós estamos conduzindo a nossa vida, né? O obsessor, o espírito em geral, ele não tem essa autoridade moral, até porque o obsessor ainda é um espírito que não tem a sua evolução plena, que ainda está num patamar de inferioridade evolutiva. Então, quando ele vem para nos cobrar alguma coisa, é porque ele ainda está preso a ódios, a humilhação, a impaciência, a esses sentimentos menores. Então, ele é um ser que não perdoou, não compreendeu o seu irmão.
Então ele vem com esse desejo, né, de o mal que foi feito a ele fazer aquele que ele considera adversário. Lembramos também que nesse processo de obsessão, o caminho para a cura depende de nós. Exatamente. Né? Lembremos da lei de sintonia, né? Se o agressor, esse espírito obsessor está conseguindo nos afetar, é porque nós estamos entrando em sintonia com ele. Ou seja, a condição dele, né, é a mesma da nossa. Nós vibramos numa sintonia parecida ou idêntica, né? Num processo de desobsessão, o elemento fundamental para a cura é o paciente. Então eu preciso querer, né? O obsessor ele nos ataca justamente quando nós damos brecha. Então, por exemplo, se eu sou uma pessoa vaidosa, se eu sou uma pessoa orgulhosa, essas são as portas que eu deixo abertas para o obsessor adentrar. Então, não é uma permissão de Deus que o obsessor nos persiga, né? É uma permissão nossa. Nós temos dentro de nós a capacidade de não sermos obsediados, né? De vibrar, de pensar no bem. A partir do momento em que eu estou em sintonia com o bem, com o amor, com a paz, com a caridade, só circularão por perto de mim espíritos com essa vibração, né? Se eu estou sendo obsediado, é porque eu estou, né, na frequência do obsediador, né? Então não existe aí uma permissão ou não de Deus, é uma questão de justiça, é uma questão de escolha, de livre-arbítrio minha. Era isso que eu ia entrar também agora no livre-arbítrio. Ô Luciene, a gente não imagina o que é essa liberdade que Deus nos dá. Imaginemos que Deus fosse tirano e não nos permitisse, né, que nós, nesse momento que achamos que é justo reclamarmos, né, irmos a essa fonte, procurar a vingança, vamos dizer assim, a forra, a desforra, né, e sermos proibidos disso, ou a alegria plena, ou a oportunidade de irmos ao nosso irmão, auxiliá-los de alguma maneira. Então, essa permissão nos é dada também como ensinamento. Mas Deus vai permitir que você faça algo de errado, porque nós vamos aprender com isso. Em algum momento nós vamos acordar e vamos pensar assim, eu estou me igualando àquela pessoa de quem eu reclamei. Eu estou fazendo os atos mais nefandos do que ela fez comigo. Porque no meio do caminho ou no final da caminhada nós vamos ser alertados pela nossa consciência. Mas você não está reclamando tanto que alguém lhe negou um pão, como é que você vai querer que a pessoa passe fome deliberadamente? Qual o ensinamento que você aprendeu aí? Por que você... Então, é a oportunidade desse ensinamento. Vamos dar prosseguimento às perguntas, e essa vem de Gustavo, aqui de Maceió, também nosso ouvinte, né? E ele também faz a citação. Em 28/10/2015, às 19h55, Rádio Brasil Espírita escreveu... Não, é aqui. Que nem Rádio Brasil Espírita escreveu. Bom, então, as vicissitudes da vida, é isso? Iniciamos aí? Isso. As vicissitudes da vida derivam de uma causa, e, pois que Deus é justo, justa há de ser essa causa. Isso atribui a vidas passadas, mas como pagar por algo que não nos lembramos? Boa pergunta, né? Em primeiro lugar, eu tinha essa questão da dúvida sobre o esquecimento do passado também, e existe um livrinho de Allan Kardec chamado O que é o Espiritismo. E lá eu encontrei uma afirmação bem interessante de Allan Kardec, que ele dizia assim, que nós não esquecemos do que nós aprendemos. Então, tudo que eu aprendi, tudo que eu passei,
por todos os sentimentos que foram desabrochados nessas existências, eu carrego comigo. O que eu esqueço é o caminho que eu percorri para chegar até lá. Né? Então, por exemplo, o que é que eu estou querendo dizer com isso? Vamos aqui dar um exemplo. Se eu sou uma pessoa orgulhosa, vaidosa, necessariamente foi uma experiência em que eu aprendi a ser assim, a ter, a valorizar esse vício, essas más paixões, né? Da mesma forma, né? A forma se procede e nos conhecimentos em geral. Então, o que eu vivenciei em vidas passadas, eu trago comigo. Eu esqueço apenas dessa caminhada, né? Do que eu passei para aprender. E isso é muito importante nessa quitação das dívidas, porque nos dizem os espíritos amigos, nos dizem os benfeitores espirituais que nós, muito provavelmente, já vivemos experiências tão nefandas que talvez, se nós recordássemos, né, todos esses males, nós não teríamos força para trabalharmos para combater os males que foram adquiridos por eles. Então, obviamente, o que eu adquiri, eu permaneço com ele. Né? As lembranças eu ainda tenho, eu ainda carrego, são o que compõe o que eu sou na atualidade. O que eu esqueço foi o que eu passei, né? Foram efetivamente as experiências que eu obtive para ter aquele conhecimento. Então, o esquecimento do passado, ele serve justamente para que nós, em virtude das nossas práticas e dos nossos atos passados, não nos mergulhemos nesse cabedal, desse arrependimento profundo dos males, né? Pense bem, imagine você com ser pai ou ser mãe e recordar que na existência passada você assassinou seu filho. Observemos a história da nossa humanidade. Lembremos das épocas obscuras que a nossa humanidade passou e que necessariamente nós vivemos lá. Então, todos aqueles males, todas aquelas torturas, todos aqueles assassínios que se davam basicamente sem um motivo justo, nós muito provavelmente vivenciamos aquilo e passamos por aquilo. E o esquecimento se dá para que nós possamos se libertar da culpa e trabalhar na regeneração, né? Para não ficarmos presos nos atos e trabalharmos na virtude. Certa feita, eu acredito que foi Joana de Ângeles, em alguma de suas obras, ela falava que nós não precisamos valorizar os vícios, os defeitos. Precisamos focar nas virtudes e trabalhar no bem. De modo que o que a gente fez para adquirir as aflições pouco importam hoje. O que importa para a gente é que nós estamos sofrendo e que nós precisamos trabalhar para lograr uma felicidade no futuro. Gustavo, a gente vê assim a miúde, né, como a gente foge do foco principal, que é a nossa vida integral. Né? Nós somos espíritos. E aí sim, nós temos uma vida única, uma trajetória única. Então, quando nós nos recordamos que Deus nos criou para a felicidade integral, para sermos perfeitos relativamente aos nossos irmãos de caminhada, nós vamos entender melhor essa trajetória. A gente lembra muito do imediatismo da vida atual, da vida física, da existência. E aí, não, mas na vida passada, ou na existência passada, eu fiz e esqueci. Eu não tenho... Por que eu tenho que pagar? Aí a gente imagina assim, né? Eu fiz uma compra, né, em algum lugar e sofri um acidente com amnésia. Né? Vinha ter uma amnésia. Eu esqueci tudo, apaguei tudo. Essa dívida que eu fiz está esquecida por isso?
A pessoa vem e nos mostra, né, por A mais B, olha, você comprou aqui, está aqui a documentação, né, e aí eu me recuso a pagar porque eu estou esquecido. E aí a pessoa vem me cobrar de outras maneiras, judicialmente. Aí a gente pergunta, é justo eu pagar essa despesa? Claro, a compra foi feita, a despesa foi feita. Mas o que nós queremos reintegrar, Gustavo, é que para que nós cheguemos a essa felicidade futura, a essa evolução, né, a essa perfeição, nós não podemos deixar brecha no caminho. E Deus é tão misericordioso, tão justo e bom, que Ele nos permite, né, que nós sejamos cobrados para nos lembrarmos disso, para ressarcirmos o débito desse nosso adversário e para que possamos prosseguir a partir daí. Só confirmando isso que a gente vem dizendo, Gustavo, no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, ainda existe um tópico chamado esquecimento do passado, né? Então são itens que valem muito a pena ser lidos. Eu vou ler só aqui o primeiro parágrafo, item 11. É em vão que se aponta o esquecimento como um obstáculo ao aproveitamento da experiência das existências anteriores. Se Deus considerou conveniente lançar um véu sobre o passado, é que isso deve ser útil. Com efeito, a lembrança do passado traria inconvenientes muito graves. Em certos casos, poderia humilhar-nos estranhamente ou então exaltar o nosso orgulho. E por isso mesmo dificultar o exercício do nosso livre-arbítrio. De qualquer maneira, traria perturbações inevitáveis às relações sociais. Então, é mais ou menos aí uma resposta que engloba tudo isso que a gente comentou, tudo isso que a gente acabou de falar. Esse conhecimento necessariamente traria muitos inconvenientes. Exato. Para a gente, traria problemas seríssimos nessa relação social. Lembremos que muitas vezes nós nascemos no meio em que nós já vivemos, né? Então, na maioria das vezes, ou a grande maioria dos espíritos encarnados que nós convivemos hoje, nós já convivemos no passado. Então é aquilo que a gente já dizia. A lembrança poderia incitar, né? Poderia nos humilhar, poderia trazer dificuldades no trato com esses semelhantes, com essas experiências. Então não é à toa que Deus permite que a gente esqueça, né, do passado. Ok. Vamos adiante, né? Temos mais uma pergunta aqui, que é da Liliane Fonseca, de Barueri, em São Paulo. Como se pode acreditar na justiça de Deus e, ao mesmo tempo, aceitar a diferença de sorte entre os homens? Eu acho que a gente já vem comentando sobre isso, né? Lembremos que a justiça de Deus, ela se dá no momento em que Ele nos cria totalmente iguais, nas mesmas condições, né? Somos todos criados simples e ignorantes, né? E a partir do momento em que a nossa inteligência se aperfeiçoa, a partir do momento em que nós começamos a ter o conhecimento das coisas, nós adquirimos a liberdade de escolha, o livre-arbítrio, né? O bem e o mal são colocados à nossa frente e nós escolhemos livremente. E precisamos entender que com esse livre-arbítrio vem a responsabilidade das escolhas, né? Então, a partir do momento que a gente é responsável por aquilo que escolhemos, todas as vezes que nós escolhermos o mal em detrimento do bem, isso gerará uma consequência. Essa consequência, muitas das vezes, não pode ser sofrida na vida atual. E é justamente numa vida futura em que nós vamos sofrê-la. E isso, essa questão da sorte de uns e do azar de outros, ele se dá justamente pela necessidade de cada um, né? Então, se existem hoje pessoas com aflições, passando por dificuldades, né, desde o seu nascimento, é uma necessidade daquele espírito. Lembremos, é um processo educativo, é um processo pedagógico. E se outras pessoas, né, sofrem, e se outras pessoas gozam de frutos, né, gozam de saúde, gozam das coisas da vida material,
também é uma necessidade dela, né? Também é uma necessidade. Agora, lembremos ainda do alerta que os Espíritos nos fazem, né? Muitas das vezes, uma existência, né, de sorte, né, onde as pessoas são abastadas, ela é muito mais perigosa, né, porque ela propicia talvez que os espíritos cometam muito mais faltas e adquiram muito mais dívidas, né? Então é por isso que Jesus falou: bem-aventurados os aflitos, né? Porque o aflito está passando por aquela provação, por aquela dificuldade, por aquele sofrimento que é muitas vezes uma expurgação do mal, de um mal, né? Então a gente precisa compreender que essa sorte diferente para algumas pessoas se dá justamente por uma questão de necessidade, por uma questão de consequência das escolhas que foram feitas. De modo que, não só para a nossa querida ouvinte, mas para todos os que estão ouvindo, se nós almejamos uma existência futura mais feliz, mais amena, lembremos que nós precisamos trabalhar hoje, né? Porque nós estamos hoje trabalhando, as nossas atitudes hoje estão definindo qual será a nossa sorte lá na frente. Bom, Márcio, é a última pergunta de hoje, né? Nós estamos com o Joel, que é residente na Espanha. Boa tarde, Joel. Boa tarde a esse país maravilhoso, né? E que nos dá muitos exemplos. A pergunta do Joel, primeiro ele faz as colocações para fazer a pergunta. Então, o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor desde os céus sobre Sodoma e Gomorra, e destruiu aquelas cidades e toda aquela campina, e todos os moradores daquelas cidades e o que nascia da terra. ACF, Gênesis 19, 24 e 25. Há várias passagens da Bíblia que provam claramente que Deus e até mesmo seu Filho Jesus castigam. Veja Deuteronômio 28, 15, 20, 22, 25, 27, 30, 35, 39, Hebreus 10, 29, 31, Apocalipse 2, 18, 23 e Jeremias 11, 22, 21, 14. Transcrevo a seguir pelo menos duas dessas passagens. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que eu os castigarei, os jovens morrerão à espada, os seus filhos e suas filhas morrerão de fome. Jeremias 11, 22. E aí vem a pergunta: como compreendermos essas passagens? E será que esta visão de que Deus não castiga, mas que responderemos pelas nossas falhas num outro momento, não será a grande responsável pela falta de moral que nos deparamos dia a dia? Joel, em primeiro lugar, a gente precisa fazer uma consideração importante. Lembremos que alguns textos dos evangelhos, né, eles são carregados, muitas vezes, de simbologias, né, de alegorias que tinham como fito ou como objetivo de doutrinar e de ensinar um povo muito embrutecido, né? Muitas vezes um povo que não conseguia alcançar, como nós hoje já conseguimos alcançar, os sentidos exclusivamente espirituais, né? Então, muitas são as passagens, não só no Velho Testamento, que carregam, né, esse objetivo de doutrinar, de ensinar, de disciplinar. O objetivo de Moisés, nesses textos do Antigo Testamento, era efetivamente disciplinar o povo. Lembremos que nessas leis que Moisés trouxe para os hebreus, a gente precisa fazer uma distinção muito objetiva. Precisamos saber distinguir. Uma parte dela,
ou uma pequena parte delas, são leis vindas de Deus, né? Leis que efetivamente não se modificam com o tempo. Os 10 mandamentos, né? Que são claramente divididos entre os 4 primeiros, nas relações de nós para com Deus, e os 6 seguintes da relação de nós para com os seres que nos cercam. As outras leis foram trazidas por Moisés, os outros ensinamentos, justamente para chocar o povo, para disciplinar, para que ele tivesse a consequência, para que ele se efetivamente, e para que objetivamente o povo respeitasse essas determinações, essas orientações e esses ensinamentos. Moisés o atribuiu como de origem divina. Então é necessário que nós tenhamos essa consequência, que por trás muitas vezes dos escritos bíblicos, né, existem alegorias, existem figuras e existem textos com o objetivo de ensinar e de instruir. Com o Apocalipse ocorre também uma linguagem muito simbólica, carregada de muito simbolismo, que nós precisamos estudar consequentemente e dar essa conotação espírita, né? Precisamos ter a consciência de que Deus foi nos dando as revelações de acordo com a nossa capacidade de compreensão. Então ele deu lá nos primeiros tempos, para aquele povo que estava ainda num processo, numa transição saindo do primitivismo, um legislador, um homem muito rígido e muito duro, né, que precisava fazer valer, precisava incutir naquela consciência muito bruta uma noção de Deus. Passado esse período, nós recebemos Jesus com as suas revelações de amor, fazendo aí um apanhado do Antigo Testamento e preparando o terreno para a terceira revelação, para o Espiritismo, né? Então precisamos ter muito cuidado, precisamos sim estudar, mas precisamos ter essa consciência. Precisamos saber que existe simbologia, que não podemos levar ao pé da letra aquilo que estava ali escrito. Eu lembro de uma passagem de Deuteronômio que ele dizia assim, era mais ou menos assim, não vou dizer o que estava escrito e apontar especificamente, mas dizia mais ou menos assim, que se você encontrar povos de outra raça que não adorem ao seu Deus, passa todos pelo fio da espada, com exceção das mulheres e dos animais, das crianças e dos animais. Se esse povo for o seu mesmo povo, passa todos ao fio da espada, inclusive as mulheres, as crianças e os animais. Então, isso não é de origem divina, né? Isso não é de Deus, né? Então a gente precisa fazer essa distinção, precisamos ter a consciência que o mundo evolui, que estamos nesse processo de evolução e que ensinos que foram necessários no passado, talvez hoje não são mais, porque nós vencemos aquela etapa. Joel, nós temos assim uma linha de pensamento, né? Primeiro que esses castigos, entre aspas, né, de Deus, essa chuva de enxofre e fogo que caiu sobre Sodoma e Gomorra, nos remete ao tsunami de hoje em dia, né? Que castigou quase toda a Ásia. Nos remete a essa falta de água, essa seca tremenda que está abatendo São Paulo, a região sudeste do Brasil, né? Aí nós vamos dizer que o castigo divino não é a natureza, são as modificações naturais que precisam existir. Então, os jovens morrerão. Olha como Moisés se refere, o Senhor dos Exércitos, né? Que é Deus, que é a bondade absoluta, o amor puro. Eis que eu os castigarei, os jovens morrerão à espada, os seus filhos e suas filhas morrerão de fome. Então, quer dizer, Moisés aproveita essas lições da natureza, essas necessidades da natureza de se modificar, para aí apresentar como coisas desse Deus bom e justo, bom extremamente e justo, justamente para disciplinar o seu povo.
Não vamos esquecer nunca que os hebreus estavam saindo da casa da servidão. Eles estavam escravizados ao Egito. Era um povo revoltado, era um povo bélico, era um povo que só tinha um objetivo na vida, destruir o inimigo. Então, passar fio de espada tudo que tivesse fôlego, inclusive os animais, as crianças, como foi dito aqui pelo Eduardo. Então, não é uma orientação divina, nós não podemos aceitar isso como vindo, né, da divindade, né, do Deus absoluto e soberano. Então, quando existem esses acontecimentos, quando existem essas previsões, vamos pensar exatamente nas consequências morais. Se eu estou em guerra, é evidente que eu vou morrer pela espada, né? Tenho a possibilidade de morrer pela espada, não pelas minhas iniquidades, mas por estar naquele momento, naquele local. Se eu estou numa guerra moderna, hoje eu vou morrer por um gás de mostarda, eu vou morrer por um míssil, eu vou morrer por algo que é da época de hoje. Então, querido Joel, nós precisamos nos centrar exatamente nessa bondade de Deus, do Deus verdadeiro, né? Não do Deus punitivo. Não existe um Deus punitivo. Existe o Deus amor, que foi o que Jesus, quando falou, fez a terra estremecer, fez os homens estremecerem. Deus é amor, ele não compreendia, porque jamais tinha ouvido falar disso. A época de Jesus. Imaginemos a época de Moisés, em que a civilização ainda estava mergulhada numa ignorância muito maior. Então, hoje em dia, a causa da rebelião dos jovens, a causa da rebelião dos espíritos encarnados, da grande maioria, não é porque as leis de Deus se afrouxaram, não. Não é porque, eu vou pagar amanhã ou depois, é justamente pela ignorância dessa grande maioria não ter o conhecimento da vida futura. Não ter essa visão, essa certeza que nós, espíritas, graças a Deus, já temos, de que, como o próprio Jesus dizia, a cada um segundo as suas obras. Ok, meu querido? Então, nós vamos passar para o Eduardo Gouveia, para ele fazer as suas considerações finais e saudar o público ouvinte. Eu acho que, concluindo já, Espiritismo é muito consolação. Né? E uma das lições que nós precisamos tirar, né, dessa questão da justiça, essa questão do amor de Deus para com todos nós, é que todas as vezes que nós estivermos imersos, né, nessas dores, nesses contratempos, lembremos primeiramente que a morte não é uma punição, né? Precisamos compreender que nós não somos seres materiais que vamos ter uma vida espiritual. Nós somos seres espirituais que estamos passando por uma experiência corporal, material, por uma experiência carnal. Então, todas as vezes que nós nos depararmos com essas dores, com as vicissitudes que o nosso mundo ainda propicia, né, com as dores, com esses dissabores, que nós tenhamos a consciência, né, de que Deus, acima de tudo, é amor, que é um passo para a nossa libertação, para a nossa ressurreição efetiva, para a nossa mudança de caráter. Nos dizem os Espíritos no Evangelho segundo o Espiritismo: todas as vezes que nós estivermos em sofrimento, que nós levantemos os olhos aos céus e dissemos: meu Deus, perdoe, pois eu pequei. Né? Então, tudo é consequência das nossas falhas, tudo são consequências das nossas atitudes e que nós precisamos passar, são etapas necessárias para a nossa transformação. Então, a mensagem do Espiritismo é uma mensagem de resignação. Muitos são os que dizem que o espírita é acomodado com os sofrimentos, e longe disso. Resignação é ter a consciência, é ter justamente essa consciência
de que são consequências dos meus atos, seja nessa vida ou seja em vidas pretéritas, e ter a noção de que é preciso ter atitudes proativas para vencer, para fazer cessar essas aflições. O Espiritismo prega que diante dessas dores, diante desses sofrimentos, que nós trabalhemos para se ver livres deles efetivamente. E essa libertação se dá através dos ensinamentos de Jesus de Nazaré, através do amor, através da prática do bem, através da prática da caridade, da simplicidade, de tudo aquilo que Ele nos legou. Que nós tenhamos essa consciência, que nós possamos dar menos valor às coisas do mundo material, que nós possamos ter essa consciência dessa vida que nos espera, desse futuro, desse reino de Deus que Jesus nos prometeu. Precisamos ter mais fé. Agimos, muitas vezes em desconformidade com aquilo que nós acreditamos. Então, que nós nesse momento em que passamos por dificuldades, que nós não procuremos culpados, que nós não nos revoltemos para com os desígnios e a providência de Deus, que nós trabalhemos no bem, trabalhemos no amor, para que, como nos disse Jesus, nós possamos em uma outra oportunidade, numa outra reencarnação, ressurgir, reviver para a ressurreição e para a congratulação da vida através do amor e da paz. Então a gente conclui agradecendo sempre ao Divanildo, ao Márcio, pela oportunidade divina de falar do Espiritismo, de trabalhar na seara de Jesus, agradecendo também aos ouvintes a participação, as colocações tão pontuais e tão importantes acerca desse tema. Muito obrigado. Pois é, Eduardo, nós estamos encerrando o programa Conversa Fraterna nessa quarta-feira e tivemos a alegria de ter conosco o Eduardo Gouveia com essa sua lucidez acerca do tema. Queremos agradecer a todos quantos estiveram conosco nessa tarde, nos trazendo as suas perguntas, suas indagações. O Moisés, que é adventista, ele não disse de onde, mas acredito que seja daqui de Maceió mesmo, eu não sei. Luciane de Palmeira dos Índios, Gustavo de Maceió, Liliane Fonseca de Barueri, São Paulo, e o Joel da Espanha. Esperamos que estejam conosco em outras oportunidades. Eu aproveito também aqui para me despedir dos amigos, porque a partir da próxima semana já teremos o titular do programa de volta, no nosso querido Leônidas Soares, já estará retomando suas atividades aqui à frente do programa. Agradecer a todos vocês pela paciência e a compreensão que tiveram conosco durante esse período, esse mês de janeiro que estivemos aqui à frente do programa, e convidá-los para que continue prestigiando tanto o Conversa Fraterna quanto o programa Espiritismo em Foco e toda a programação da Rádio Brasil Espírita. Quero deixar o meu abraço bem apertado, sincero, fraterno, e um beijo no coração de cada um, pedindo a Deus que nos abençoe a todos.